Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! Com iniciativas para descarbonizar a agricultura e outras indústrias nas quais está inserida, a Yara, líder mundial em nutrição de plantas, é a primeira empresa a oferecer no mercado brasileiro um fertilizante nitrogenado, produzido a partir de matriz renovável, com uma redução de até 90% em sua pegada de carbono quando comparado ao mesmo fertilizante produzido a partir de gás natural de origem fóssil. No Porto e Negócios de hoje, vamos falar sobre sustentabilidade, tendências, tecnologia e muito mais. Está comigo no estúdio Alessandro Riquetti, vice-presidente da cadeia de suprimentos na Yara Internacional, e Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Alessandro, seja muito bem-vindo ao Porto Negócios. Obrigada pela tua presença aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço em nome da Yara. É sempre muito importante para a gente participar desse tipo de bate-papo para mostrar nossa jornada com a missão que a gente tem muito importante de ajudar a descarbonizar cada vez mais o planeta rumo a um futuro alimentar positivo para toda a natureza. Sem dúvida nenhuma. Técio, mais uma vez, obrigada. Mais um juntos. Eu agradeço. Hoje vai ser um tema legal que a gente não trouxe ainda para o Porto Negócios. Né? É verdade, um tema inédito aqui no Porto Negócios. Alessandro, posso chamá-lo de você? Por favor. Eu queria começar esse bate-papo te pedindo um panorama, na tua visão, da tendência para o mercado de fertilizante daqui 5, 10 anos. A gente vê essa jornada de descarbonização como algo sem volta, seja por demanda do próprio consumidor final, que cada vez mais vai se preocupar com o impacto que esse alimento que ele está consumindo tem na cadeia como um todo, seja pelo próprio agricultor, que cada vez mais tem entendido que ele precisa cuidar muito bem do principal ativo que ele tem, que é a terra e a água. Então, é algo mandatório para a sobrevivência a longo prazo da toda a nossa agricultura. A gente está bem na frente da maioria dos países, então nós estamos no local certo, no país correto, com a vontade correta. Tecnologia tem de sobra. A Yara tem contribuído trazendo fertilizantes de baixa pegada de carbono, seja influenciando outros atores da cadeia para conseguir também reduzir esse impacto, porque a gente acaba olhando a cadeia como um todo, não somente a produção em si, mas o impacto que pode dar esse produto lá na hora de plantar ou mesmo no consumidor final. Então, a nossa jornada já vem de anos dessa transformação. Ele está no DNA da empresa. Importante lembrar que esse é um ano muito importante para a Yara. Nós estamos fazendo 120 anos de fundação e a Yara ela nasceu por uma questão, uma necessidade, na verdade, na Europa, que há 120 anos atrás era um momento de muita falta de alimentos. Escassez, né? Escassez, exatamente. A qualidade da terra era muito pobre e dois cientistas, que eram o Sam Wide e o Christian Birkeland, se juntaram para poder, pela primeira vez, criar a produção de nitrogênio em escala industrial, capturando esse nitrogênio do ar, e nisso nasceu o DNA da empresa. Então, desde aquela época, nosso DNA sempre foi buscar criar soluções inovadoras, e ao longo do tempo a gente foi entendendo cada vez mais, não era só fazer produto, mas trazer soluções que olhassem o melhor balanço entre produtividade para o agricultor, custo e menor impacto ambiental. É um caminho sem volta, né? Sem volta, exatamente. Técio, quando o Alessandro coloca que nós estamos bem posicionados, o Brasil ele tem aquela mania de ser o patinho feio, né? De se esconder atrás das grandes potências. Mas quando a gente fala dessa cadeia, a gente tem muito a se orgulhar. Sim, né? A gente fala muito do agro.
como uma mola propulsora da economia brasileira, né? E ela é, de fato, por N motivos, né? Então, desde pesquisa e desenvolvimento no setor agrícola brasileiro, a gente praticamente viramos referência em desenvolvimento de sementes e híbridos adaptativos, né? Do Rio Grande do Sul ao estado do Pará, e agora cada vez mais diversificando outros produtos que a gente nem imaginava plantar, por exemplo, trigo no país, e a Embrapa vem desenvolvendo muita pesquisa no trigo. Imagine plantar trigo no Cerrado, né? Então, até isso a gente está desenvolvendo. E, obviamente, a cadeia de fertilizantes, ela dá base para tudo isso, né? A gente fala que a gente exporta água, terra e sol, mas sem o fertilizante a gente não consegue, de fato, produzir. E essa dependência do Brasil pelo mercado internacional de fertilizantes, ela, vamos colocar, seria o nosso calcanhar de Aquiles aí na nossa produção. Mas, enfim, vencido isso, a gente tem aí uma posição super competitiva nesse mercado. Na sua análise, o que precisa ser feito para que o Brasil deixe de ser tão dependente do fertilizante que vem de fora? A gente sabe, a gente viveu um momento muito tenso quando do início do conflito conflito da Rússia, né? Naquele momento, o Ministério da Agricultura saiu já à frente para tentar a abertura de novos mercados. Houve impacto? Claro que houve, mas houve também oportunidade. Nesses momentos de crise, o Brasil pode sair de fato na frente? Sim, e foi o que aconteceu de fato, né? Houve uma diversificação de fornecedores no Brasil todo, no mundo todo, né? Eu lembro que quando iniciou esse conflito da Rússia com a Ucrânia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi de imediato para o Canadá. Sim. Abrir novos mercados de fertilizante. Obviamente, você não desenvolve esses mercados da noite para o dia. Sim. Né? Acho que o Riquetti pode até dividir com a gente como é que foi a estratégia da Yara nesse momento de diversificação de fornecedores, porque, e ainda mais agora nesse momento que a gente está de conflito geopolítico, acho que a palavra mestre é diversificação de fornecedor. Né? Como que a Yara tem passado por esses altos e baixos, né, que são independentes, mas que afetam diretamente o negócio? Exato. Nos últimos 5 anos, a gente aprendeu a trabalhar de maneira mais eficiente, mais resiliente. A gente teve que remodelar toda a nossa cadeia, principalmente porque nós não podemos, por ser uma empresa europeia, comprar produtos de origem sancionados, por exemplo, da própria Rússia. E a gente entendeu que quanto mais a gente diversificasse nossa cadeia, e a vantagem de ser uma empresa global, nós estamos hoje em 60 países, nós conseguimos modelar nossa cadeia, que a gente consegue navegar essas crises, reposicionando rapidamente as matérias-primas, navios. Então, por exemplo, nós temos navios que a gente contrata normalmente no mercado, mas temos navios que são navios afretados, que a gente tem o comando do navio, então a gente consegue facilmente tirar de um porto e levar para o outro. Exatamente. Então, isso nos dá flexibilidade. Então, foi algo que a gente demorou para aprender, mas a crise nos ensina. Então, o lado da aprendizagem fez que a gente tomasse atitudes de tornar essa cadeia mais flexível, mais rápida. Tomando agora como exemplo a última crise que a gente teve, a própria guerra ali do Irã com Israel. Rapidamente a gente reposicionou toda a cadeia sem nenhum impacto nem para nossas plantas do ponto de vista de matéria-prima e nem para os nossos clientes. Então, para o cliente final foi basicamente como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Perfeito. Uhum. E quando a gente pensa em competitividade, essa entrega, esse critério com relação à entrega no prazo é um diferencial sempre, né? Sim. E ainda mais no Brasil, que tem culturas diversas, janelas de plantio diversas. É natural, o agricultor cada vez mais vai querer ter menos estoques, então ele precisa receber mais próximo da época do plantio. Sim. Então, antigamente era comum comprar 6 meses, 1 ano antes e deixar estocar no barracão. Hoje ninguém tem capital para deixar o produto parado, né? Então, a gente precisa ser mais rápido, ser mais eficiente, seja por tecnologia, seja por logística mais elaborada, seja por o próprio processo produtivo mais eficiente e mais responsivo às necessidades e mudanças climáticas que vem enfrentando também. Então, necessariamente, o produto numa estação vai ser consumido igualmente na outra.
Então, a única certeza que a gente tem é que nenhum ano vai ser igual ao outro e a gente tem que se adaptar. E cada vez mais, pensando na adaptação de extremos, cada vez mais extremos quando a gente fala de clima, né? Exato. E aí, conectado a isso, os nossos produtos, até nisso, eles conseguem ajudar que justamente a gente mantendo o nível de nutrição melhor para a planta, acaba, por consequência, ajudando a enfrentar essas variações climáticas, uma vez que, como se fosse um ser humano, quanto melhor nutrido, mais imune você fica a algum tipo de doença. Então, indiretamente, acaba contribuindo até para o consumo de outros produtos ser menor ou mais controlado, né? Então, Técio, do ponto de vista nacional, do ponto de vista brasileiro, o país está preparado para todos esses desafios que foram muito bem colocados aqui pelo Alessandro, do ponto de vista logístico, portuário, da própria cadeia? O logístico ainda a gente tem alguns enfrentamentos, né, de investimento. E como o Riquetti colocou, o fertilizante, ele tem variáveis de oscilação pela operação de importação. Então, uma boa safra, o agricultor com um bom dinheiro no bolso, ele vai investir mais em fertilização para a próxima safra, né? Então, é proxy, né, da importação de fertilizante, safras boas, né? Um outro ponto importante é uma tendência hoje, como o Riquetti colocou, o agricultor não quer estocar, ele quer o just in time. Sim. Né? Então, existe uma tendência hoje no mercado logístico de fertilizante, que é você embegar, e você tem fazendeiros, agricultores que têm escala de consumo expressiva, né? Então, e esse tipo de consumidor hoje, basicamente ele pode comprar direto no porto o seu fertilizante. Né? Veja, eu não estou fazendo aqui uma apologia a estocar fertilizante no porto, mas terminais e operadores portuários que têm como estratégia terem armazéns na região de influência do porto, que façam um embegamento desse fertilizante e a destinação direta para o cliente final, vai estar mais competitivo. Essa é uma tendência de mercado logístico. Mas ainda o fertilizante ele é maltratado nos portos. Né? Quando eu digo maltratado... É exatamente isso que eu ia te perguntar. O que você quer dizer quando você coloca esse termo? Falta terminal de fertilizante na costa brasileira e justamente ter uma logística mais adequada para o fertilizante. Né? Vou dar um exemplo aqui. Né? A gente tem em Santos um carregamento de 80%, cerca de 80% de granel sólidos agrícolas, né? De soja, milho, farelo, enfim, no ferroviário. Sim. Né? Para voltar, o transporte ferroviário ele é muito diminuto para o fertilizante. Né? Tudo bem que existe um problema de vencer a serra, né? Então você não consegue subir uma composição ferroviária carregada totalmente de fertilizante. Então, quando sobe 1/3 da composição por uma questão de energia no motor. Né? E segurança, né? E também segurança. Não, mas eu acredito que é mais a potência do motor de subir a serra de fato. Obviamente está atrelado à segurança do transporte. Mas necessita o planejamento portuário olhar essa cara com mais carinho. Né? Planejar mais terminais, arrendar mais terminais. Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem um STS-53 que não virou ainda. Né? Óbvio que precisa desocupar uma área ali... da Marimex, né, da Pera, Sim. que é onde seria instalado o terminal. Precisa de investimento em instalações de fertilizante hoje em Santos. É necessário. Como é que a Yara enxerga esse desafio, Alessandro? Realmente a gente também vê com gargalo, porque ainda mais levando em conta que Santos acaba abastecendo não só o mercado de São Paulo, mas praticamente todo o Sudeste, Sim. sem contar Mato Grosso, né, usando de ferrovia. Em muitos períodos do ano, por causa do tipo de gargalo, a gente tinha que levar cargas para outros portos, que não necessariamente, logisticamente, deveria ser o mais lógico, mas ele acaba sendo o mais eficiente, seja por um demurge menor, seja porque o produto vai chegar antes. E muitas vezes a gente tem chegado ao extremo, e aí é um bom exemplo até ser tomado, né? A gente tem uma operação muito forte no Rio Grande do Sul, que nós temos uma fábrica dentro do porto, então do ponto de vista logístico é o ideal, porque descarrega direto do navio para a fábrica, e essa fábrica ela pode atender o mercado direto, ou ela pode transferir produto por barcaça pela Lagoa dos Patos para Porto Alegre, ou pode transferir de ferrovia para Cruz Alta, onde a gente tem uma terceira fábrica.
Então, logisticamente, é a melhor combinação de modais que a gente tem, que eu conheço, pelo menos aqui dentro do Brasil. E a gente consegue lançar mão justamente dessa combinação de modais em períodos do ano, por incrível que pareça, tem mercados que a gente atende melhor do Rio Grande do Sul do que atender de próprio Santos, justamente pelos gargalos que o Tércio comentou. Então, pega Goiás, por exemplo, principalmente no período de alta estação, Sim. embora seja ilógico, né, você andar distâncias 4, 5 vezes maiores nas rodoviárias, mas quando você olha o custo da cadeia e a velocidade de atendimento que você tem, é muito mais eficiente. Então, certamente tem oportunidade, sim. Falta planejamento, né? Dentro, eu acredito que, em falando de Porto de Santos, a gente tem o PDZ, né, que trata dessa distribuição de carga de maneira correta e que já também fez um estudo da importância desse tipo de investimento dentro do Cais Santista. Sim, e mais, né? O Ricardo trouxe bem aqui. Às vezes a gente, de forma leiga, acredita que o custo da logística de importação ou de mesmo de exportação está atrelado só à distância rodoviária. Não. Né? Eu trouxe um elemento importante, que é a demurrage do navio, que é a sobreestadia, né, do navio. E dependendo da classe do navio, um dia do navio parado na Barra, ele pode sair de $15 mil a $35 mil, dependendo da classe do navio. E isso não se recupera, né? Não. E veja, quem paga no final é a carga. Sim. Né? E aí tem que transferir esse preço para quem vai comprar de alguma forma. Então, quem paga no final do dia é essa conta é o agricultor. É o agricultor, exatamente. Que, no fim da cadeia, somos todos nós, quando vamos consumir os produtos na prateleira do mercado. A gente faz um primeiro intervalo e volta já, não saia daí. Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios recebe Alessandro Riquetti, vice-presidente da cadeia de suprimentos Naiara Internacional. Falamos sobre o mercado de fertilizantes. Também está aqui comigo no estúdio o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Alessandro, a gente falou de uma série de desafios que hoje a cadeia de fertilizantes enfrenta. Fora todos aqueles que a gente falou, o que, na visão da Yara, é mais urgente, se não ser resolvido, buscar-se uma solução? A gente tem uma combinação aqui, a primeira, logística, ainda que precisa melhorar muito, a infraestrutura portuária, capacidade de descarga, desengargalar alguns portos, justamente para reduzir a sobreestadia dos barcos, né? Lembrando que, além do custo da sobreestadia em si, 30 dias um produto parado é um capital parado que não está sendo remunerado, que no final do dia também vai virar custo sobre o produto, né? E a gente já tem uma cadeia longa, nossa cadeia em média 90 a 100 dias para importar um produto. Quanto mais tiver um demurrage, mais vai complicar a disponibilidade do produto, né? Em paralelo, tem questões também que são importantes ser tratadas, que é questões de infraestrutura para abastecimento de matéria-prima. Então, eu tomo como exemplo, a gente tem a única unidade de amônia no Brasil, fica em Cubatão, aqui próxima, e a gente tem a capacidade, inclusive, de utilizar mais biometano, que é uma fonte de matéria-prima renovável, que gera uma amônia verde no final do dia, que na média tem 75% menos impacto do que uma amônia produzida pelo modelo natural à base de gás. E a gente poderia aumentar muito mais essa conversão para amônia verde, mas a gente tem indisponibilidade de biometano. Biometano existe em sobra em São Paulo, né? É uma grande vantagem para São Paulo, mas não tem cano para fazer chegar o produto do produtor para a indústria. Então, a gente precisa, no final do dia, estar falando de logística, uma logística dutoviária. Acesso, né? Acesso, né? É fazer com que o produto consiga chegar ao seu destino final para que seja desenvolvido. Perfeitamente. E é a mesma coisa, é uma amônia que vai virar um fertilizante, é uma amônia que pode ser utilizada na indústria como um todo. Então, essa é uma segunda ponto de melhoria que a gente tem que fazer. O próprio... E aí tem, por outro lado, vantagens e pontos positivos também. Então, por exemplo, nossas fábricas hoje, tanto as 20 misturadoras quanto as 3 plantas químicas,
elas utilizam 100% de energia elétrica de fontes renováveis. Então, eu trago esse contraponto para mostrar que, assim, algo feito de maneira planejada, um plano de governo de longo prazo, ele traz resultado. Aqui é um fato claro, né? Então, a gente tem o contraponto, um lado que tem biogás sobrando, que o mundo inteiro gostaria de ter, e se acaba não conseguindo fazer chegar na indústria, né? E, claro, é um exemplo que a gente tem dentro da nossa indústria, mas, com certeza, outras indústrias devem ter a mesma restrição que a gente tem. O gás existe, mas a gente não tem acesso. A gente vai voltar naquela velha máxima, né? O Brasil, ele é o país das oportunidades, desde que seja tratado, que essas oportunidades sejam tratadas como oportunidades de Estado, não de governo, né, Técio? Aqui mostra que com planejamento, né, com assertividade, você consegue fazer a diferença em entregar um produto com qualidade, com preço competitivo, fazendo a coisa certa no final do dia, né? Então, tem uma longa jornada aí para a gente universalizar esse comportamento no mercado. Mas precisa, né? A gente precisa acelerar essa jornada, porque, sem dúvida nenhuma, a gente perde grandes oportunidades no mercado. Falando em mercado, Alessandro, quais são as regiões do mundo que representam potenciais oportunidades para a Yara? De maneira geral, todos os mercados emergentes, onde tem ainda a grande quantidade de terra produtiva disponíveis, é foco da Yara. Como eu comentei, a gente já está presente em 60 países no mundo hoje, e dentre esses países, não tenha dúvida que o Brasil é um dos principais. Então, hoje, dentro da Yara, do ponto de vista de crescimento estratégico da empresa, é um dos mercados que faz mais sentido, que tem mais investimento, que a gente mais tem trabalhado com universidades, com centros de pesquisa, por exemplo, como Embrapa, para desenvolver novas tecnologias e entender cada vez mais a necessidade do mercado, do agricultor, combinado com questões ambientais, e poder adaptar todo o nosso portfólio para a realidade do mercado brasileiro. Então, a gente não tem dúvida que é um mercado que tem muito para crescer, para desenvolver, seja de terra disponível, e seja principalmente de terras que elas podem ser convertidas. Por exemplo, tem muita terra de pastagem degradadas que pode ser convertida sem precisar derrubar mais floresta. Tem terras que pode produzir mais com o mesmo, né? Então, a gente já tem bons pilotos ali e trabalhos colhendo os frutos agora e validando com esses centros de pesquisa de aumentar a produtividade, por exemplo, da batata em 2 a 3 toneladas no mesmo hectare, simplesmente usando maior tecnologia, uma pegada de carbono 20% menor. Então, acaba sendo o ganha-ganha, né? Seja ambiental, seja econômico para o agricultor, e seja para a empresa, do ponto de vista também de poder disponibilizar todo esse portfólio de soluções, seja de produtos, seja de tecnologia. Isso traz um dado interessante, que quando a gente fala que o agro ele cresce a 2 dígitos, e de fato o que faz o PIB crescer hoje é o agro, né? Se você comparar setorialmente, tem setores que não cresceram, o agro cresceu acima do PIB sempre, então de fato quem puxa esse número é o agro. E aí tem 2 fatores, né, de crescimento. Você tem o primeiro, que é a fronteira agrícola, de fato ela cresce, né, o Mato Piba, né, o Maranhão, Tocantins, a Bahia e o Piauí, são 4 estados que têm uma fronteira agrícola já de longo prazo crescendo e cada vez mais. E esse segundo fator que o Riquetti trouxe, que é a produtividade por hectare. Né? Então, hoje você tem possibilidade tecnológica de, no mesmo hectare, dobrar a capacidade produtiva com o uso de aplicação de inteligência artificial, fertilizantes, aplicar no momento correto o fertilizante, né? Quando você aplica o nutriente e chove... É análise preditiva, né? Você está perdendo o nutriente. Então, no final, você usa a tecnologia, previsão meteorológica com precisão para fazer a melhor aplicação desse produto, ou seja, você aplica com mais eficiência. Esse resultado, ele é um resultado que eu chamo de crescimento agrícola de segunda ordem. A primeira é a expansão primária, a segunda é o aumento da produtividade. E, de fato, isso está acontecendo no Brasil. Né? Cada vez mais você tem fazendas, vou pegar o caso do algodão, né? O algodão ele tem o mínimo viável de produção por hectare, mas se você utilizando, gastando mais, obviamente, você consegue aumentar essa produção. Obviamente o retorno está justamente
no aumento da produção, na produtividade, para você justificar essa aplicação extra de fertilizante. A tecnologia, a gente pode afirmar que é o principal valor agregado hoje das operações. Sim, a gente tem desenvolvido muitas soluções também tecnológicas, por exemplo, nós temos softwares que ajudam a dosar exatamente a quantidade de nutriente que é necessária para aquele tipo de solo, então evitando aplicar mais do que precisa, no final do dia desperdiçar o produto e o próprio recurso do agricultor. Então a ideia justamente é ter um negócio perene, né, para ambos os lados. A gente tem tecnologias que é como se fosse um agrônomo virtual, que ele tem toda a nossa inteligência de 120 anos embarcada, que ele consegue ajudar o próprio agrônomo, inclusive, a achar a melhor solução para aquele tipo de necessidade. É uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial, exatamente. E tem uma outra geração que agora a gente tem trabalhado muito, que a gente entendeu cada vez mais que a solução passa pela indústria. Então, por exemplo, quando a gente olha a cadeia alimentícia, né, tem muitas empresas que elas estão demandando outros tipos de solução. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha com chocolate, o cliente dela está demandando uma pegada de carbono menor. Então, como é que ele faz para, em parceria com o agricultor que está produzindo o cacau para ele, e uma empresa como a Yara, que tem o conhecimento, que pode embarcar tecnologia, seja do ponto de vista de um software, seja do produto, gerar essa pegada de carbono menor com o produto melhor, né? Um exemplo muito rápido, né? Às vezes a gente não para um simples pacote de batata frita, né? Quando tem tecnologia por trás, né? Mas uma batata, por exemplo, que tiver muita água, demora mais tempo para fritar, é tempo perdido. Para quem trabalha numa indústria, mais desperdício de óleo, de tempo, ou menos batata frita por hora. Ou se a batata for manchada, não é agradável comer batata que tenha pontos pretos, né? Então, esse tipo de parcerias a gente tem desenvolvido, então sempre esse elo da cadeia da produção do alimento, da entrega final do alimento, junto com o produtor rural, e aí ela trazendo o conhecimento tecnológico. Esse produtor rural mudou muito o perfil nos últimos anos, né, Mudou, Alessandro? Sim. E claramente, eles pedem, né? Antigamente era o contrário, a gente precisava convencê-lo a adotar a tecnologia. Agora a gente vê que é algo natural, né? Eles sempre estão dispostos a ouvir, a testar, e cada vez mais com base científica, né? Então, aquela agricultura empírica de tentativa e erro não existe mais, né? Isso é coisa que a gente pode fazer na horta de casa, mas não para quem vive de maneira profissional. Então, é impressionante. A gente, quanto mais cria, mais demanda vem. Então, é um mercado a ser explorado ali vasto, né? E é um mercado a ser explorado que entrega muitas oportunidades do ponto de vista de emprego mesmo, né, Técio? A gente fala da questão técnica no mercado portuário, mas no mercado de fertilizante e no mundo do agro não é diferente, né? Não, você tem alguns processos na agricultura, né? A automação é uma delas, que já vem acontecendo há um bom tempo, né? Algumas décadas. Eu vou dar um grande exemplo aqui, que foi uma automação que teve enfrentamento político na época, que foi a eliminação da queima da palha da cana. Sim. Com a automação da colheita. Eu vivi isso em Ribeirão Preto, onde existem as maiores usinas de cana-de-açúcar, e eu vivi, de fato, essa transição enquanto repórter, do momento da saída do cortador de cana para a entrada da tecnologia para colher essa cana, oferecendo a esses cortadores de cana a oportunidade de se qualificarem, aqueles que tinham interesse, para trabalharem com mais segurança e não mais dentro da colheita manual da cana. Isso foi, inclusive, um assunto polêmico à época. Sim. Porque numa frente de colheita, foram substituídos 450, 500 trabalhadores. Sim. Por uma frente automatizada e mecanizada com 70 trabalhadores, né? Só que o salário de um boia-fria comparado com um operador de colheitadeira ou um operador de caminhão... Era de 3 a 5 vezes mais. E aí você consegue garantir que o filho desse trabalhador vá à escola. A vida de um boia-fria era o filho seguir a carreira do pai. Sim. Então você tem uma mudança social clara. Hoje a gente pode avaliar essa questão do emprego no campo, não só quem está trabalhando diretamente com a lavoura, né, mas quem presta o serviço para a lavoura. Então, a mecanização da aplicação de fertilizante com precisão, o operador de drone, o operador, o manipulador de dados de satélite para entregar uma informação
para o agricultor, né? Toda essa cadeia tecnológica por trás gera emprego qualificado e ele está servindo, e ele existe justamente para o agro, né? Então o agro é a razão dessa cadeia existir. Então a gente tem que mais uma vez, né? É o agro contribuindo aí para outros setores da economia, sim. No sentido de crescimento e estabilidade, né? Da cadeia econômica, né? Essa cadeia econômica não vai sofrer oscilações, só tende a melhorar. Só tende a melhorar, até porque quando acaba uma safra já começa outra e a gente precisa dessa mão de obra de maneira ininterrupta, né, Alessandro? Exatamente. E tem outra, acaba criando quase como um ecossistema na própria área também. A gente tem um número grande de pessoas de TI, justamente para poder manter esse tipo de tecnologia, né? Tem um número grande de cientistas, que é justamente para buscar soluções mais eficientes, né? Biólogos, né? Porque hoje tem que lembrar, existe uma geração de fertilizantes que são de base orgânica, básica biológica, né? Então é um organismo vivo no final do dia, não é algo químico, né? Que está beneficiando ali a própria absorção de nutrientes da planta, seja melhorando a qualidade do solo, e é um mercado que vem crescendo a 20 pontos percentuais, que cria toda uma rede por trás de pesquisa, desenvolvimento, inovação. Tem a própria amônia, né? Então a melhor fonte hoje que a gente tem para transporte do hidrogênio, né? Seja por uma operação marítima, por exemplo, como um transporte de um navio, propulsor do navio, seja na própria produção do fertilizante. Então a gente vem transformando o portfólio para usar. Então a gente começou lá na fonte do gás. Qual que é a escala final que a gente vê, que é uma transformação que, claro, que demora anos, por mais que tenha tecnologia, ainda é extremamente cara para escalar na velocidade que a gente gostaria, mas é produzir a partir da hidrólise da água. Sim. Então é um mundo perfeito, não é como a gente vê nos Jetson, ninguém vai colocar água no tanque de combustível, mas certamente a água vai gerar esse hidrogênio que vai ser usado como fonte de energia via amônia, né? 120 anos depois, a gente pode cravar que sustentabilidade e responsabilidade ambiental fazem parte de toda a estratégia da Yara. Sim, perfeitamente. Então, isso já está claro há muitos anos, depois que a gente veio nessa jornada de transformação. Nós começamos numa primeira onda, no início dos anos 2000, que a gente criou um sistema de catalisadores que estão em todas as plantas hoje, que eles capturam o óxido nitroso, principalmente, que é um dos principais gases de efeito estufa. E ele acaba, então, retendo. E só por si só, o nosso produto já sai com 50% a 60% menos pegada de carbono. Então, é o mínimo, né? Então, o produto mais básico que a gente tiver começa em 50% a 60%. A gente está passando por uma segunda onda, que pode ser, por exemplo, usando uma fonte que, como a gente falou, biometano, mas também tem algo muito interessante acontecendo na Europa, que é uma tecnologia de captura de carbono, que a gente fala, que você pega o gás carbônico da chaminé, você liquefaz o gás, coloca num navio, a gente já está operando em escala industrial na nossa fábrica da Holanda, leva para o Mar do Norte e devolve para poços de petróleos antigos que tem no equivalente ao nosso pré-sal. Então, no final do dia, você fecha a cadeia, né? Você fechou a cadeia, você devolve, né? Exato. Ele volta para o solo de Cundira e acabou saindo. Então, essa é a segunda etapa, já está em escala industrial, operando 100% na planta da Holanda. E os resultados são positivos? São positivos, mostram que escaláveis do ponto de vista de custo e tecnológico. Então, a gente já está operando, a planta já foi convertida para isso, é a primeira de algumas que deve vir pela frente. E agora a próxima geração, que é essa justamente a partir da água, da hidrólise da água, produzir amônia, que a gente entende que aí é o passo final para a gente chegar na nossa jornada aqui de descarbonização. A gente tem uma meta de reduzir em 30% até 2030, mas a gente quer ser carbono neutro até 2050. Então é um compromisso mais do que questões legais, é nosso com a sociedade, com os acionistas e com os próprios consumidores, né? Com o mundo, né? Eu acho que é isso. Perfeitamente. Com as próximas gerações. Exato, obrigado. A gente faz mais um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e abrimos a última etapa do programa com o Momento Habitra. Momento Habitra. Olá, pessoal! Hoje vamos tratar de uma questão super importante
capaz de comprometer o bom funcionamento dos terminais portuários e dos recintos retroportuários brasileiros. Entre sai governo e os cortes orçamentários impostos às agências reguladoras não param de crescer. No setor portuário, com menos recursos, a ANTAQ e a Anvisa fazem mágica para garantir a eficiência de suas atividades cotidianas, que inclui, por exemplo, a fiscalização dos serviços de transporte aquaviário, da exploração da infraestrutura portuária e da segurança sanitária de medicamentos, alimentos, cosméticos e insumos hospitalares. E olha que a gente não está exagerando ao usar a palavra mágica. Presta atenção no número de servidores dessas autarquias na última década. A queda é drástica. A Anvisa tinha 2.000 servidores em 2016. Hoje, são só 1.400. Uma queda de mais de 36%. Já a ANTAQ passou de 455 para 366 servidores nesse período. Esses números recentes foram compilados pelo jornal O Estado de São Paulo a partir do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Ministério do Planejamento. E o cenário ainda deve piorar no curto prazo. Um novo congelamento de 30 bilhões do orçamento da União, anunciado em maio, resultou no corte médio de 25% da verba das agências para este ano. Só no caso da ANTAQ, uma parte dos 15 milhões cortados originalmente acabou sendo desbloqueada pelo MPOR, mas apenas para manter a mínima atividade regulatória. Para combater a medida, vários setores regulados que desempenham um papel fundamental na economia estão se mobilizando no Congresso Nacional. O objetivo é também evitar novos cortes de verba e o esvaziamento financeiro das agências reguladoras. Afinal, não há regulação forte com orçamento fraco. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo. Voltamos com os nossos convidados. Está comigo Alessandro Riquetti, vice-presidente da cadeia de suprimentos na Iara Internacional, e o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Falamos sobre o segmento de fertilizantes. Técio, no bloco anterior a gente falou muito a respeito de tecnologia embarcada nos processos, a respeito do DNA da Iara trazer a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental como valor realmente agregado. A gente sabe que hoje o mercado, os clientes buscam de fato empresas que são ambientalmente responsáveis, mas quando a gente fala de descarbonização, a gente ainda vê um caminho longo a ser percorrido, né? Já falamos aqui em diversos programas sobre esses desafios. Quando a gente fala de carbono zero, como isso impacta, por exemplo, na modelagem de grandes projetos logísticos no Brasil? Bom, eu acho que o primeiro ponto é o Brasil já demorou para incluir essa dimensão de descarbonização nas modelagens contratuais. Eu já venho mencionando isso em alguns fóruns, Nathalie, de que os novos editais já têm que considerar, por exemplo, a eletrificação dos berços. Arrendamento e concessões. Exato. Então, isso já tem que estar no DNA. Obriga ter um kit, né, de eletrificação dos terminais. E eu vou além ainda. Os terminais atuais, né, quando existe alguma mudança contratual, algum aditivo contratual, já poderia ser inserida essa cláusula. Exato. Né? E você coloca o custo da implantação desses sistemas... Equilíbrio. E fazer equilíbrio econômico. Né? A equação econômica está aí para isso. Né? Você pode trocar isso em mudança no pagamento da outorga ou dilação de prazo do contrato. Tem formas regulatórias para coordenar isso. Então, passa primeiro, assim, no setor portuário, existe um processo em andamento. Hoje, muito mais ainda por uma posição voluntária dos terminais. Do que por uma questão de imposição contratual. Veja, uma responsabilidade, de repente, né? É tão simples você fazer uma alteração contratual, incluindo esse CAPEX, esse investimento, e reequilibrar as equações dos contratos. Não é uma coisa de outro mundo, né? Então, a gente está olhando para o terminal. E eu dei o exemplo da eletrificação no berço, mas eletrificação de equipamento, óbvio, nós estamos falando de eletrificação de equipamento no Brasil porque a nossa matriz elétrica ela é praticamente renovável, né? 90%. Tirando na época do inverno
da estiagem, que você despacha algumas térmicas para fazer o equilíbrio da matriz, a nossa matriz ela é renovável e em franca ampliação renovável, né? Ainda mais agora com a força, a participação da energia solar e eólica na nossa matriz. Então, do ponto de vista de infraestrutura para atender o crescimento sustentável do Brasil, isso existe, né? Então, eletrificar no Brasil hoje, plantas industriais, terminais portuários, faz total sentido, né? A questão é mudar essa chave, né? Eu digo, e além do voluntarismo, né, da liderança de empresas... Da consciência, vamos dizer, ambiental de uma, mas não de outra, por exemplo. Mas quando você pega uma consciência ambiental, por exemplo, na gestão das agências reguladoras, ter opção de já planejar um contrato nessas bases faz total sentido. E aí é um pouco mudança cultural de quem modela, né? Ou quem propõe uma modelagem. E quando a gente fala de concessão e arrendamento, existe uma cartela aí de arrendamentos que estão previstas para esse ano 2025, 2026, que poderiam já trazer isso, né? Sim, tem leilões à vista e todos eles poderiam já vir com esse detalhamento, né, ambiental no escopo, né, dos investimentos. Alessandro, como é que a Yara mede a obtenção de todos esses resultados que você já apontou ao longo do primeiro e do segundo bloco? Quais são os instrumentos que garantem que os passos dados pela Yara estão no caminho certo e que estão levando a empresa, de fato, ao carbono zero? Nós temos um sistema muito rígido de governança global, ele é auditado por entidades certificadoras internacionais, justamente para garantir que o que a gente está reportando de redução na pegada de carbono é algo quantificável, que a gente consegue provar. No final do dia, por ser uma empresa listada na Bolsa, a gente tem que colocar no próprio relatório que vem para os acionistas. Então, não dá simplesmente para a gente falar porque é politicamente correto, a gente tem que comprovar o que a gente emitiu. Esse sistema é algo global, que para cada novo projeto, para cada redução que a gente consegue capturar, tem todo um sistema de reporte, auditoria, e só depois que ele é homologado que a gente realmente coloca no nosso balanço de carbono. E isso nos permite justamente rastrear e ver que a gente está no ritmo certo para bater os 30% em 2030 e depois ficar neutro até 2050. Então, um exemplo rápido que a gente tem dentro de casa, até conectando com o que o Tess falou antes da questão de portos, né? A gente falou de produto, falou da produção propriamente dita, a logística é algo importante também. Então, nós temos um projeto bem interessante com a Virtu GNL no Nordeste hoje, saindo da nossa fábrica de São Luís para o interior, principalmente do Maranhão, que é a utilização de um caminhão à base de gás natural liquefeito. Então, embora o nome seja gás, ele é um líquido, combustível líquido, e a gente conseguiu viabilizar isso, que justamente existe uma linha de abastecimento de gás ao longo dessa rota, que o caminhão consegue parar para abastecer. Sim. Ele é um caminhão que, comparado com um caminhão a diesel, emite 20% a menos de poluente. Então, a gente sabe disso, já os números mostram, mas, por exemplo, a gente ainda não reporta como um ganho da empresa, porque ele não passou por esse processo de homologação. Em breve vai ser auditado e só está terminando, até porque, como é algo novo no Brasil, não existe nenhum protocolo na própria lei ambiental brasileira que a gente possa utilizar para acelerar esse processo, mas a gente entende que a gente quer fazer algo perene e robusto e não acelerar esse tipo de coisa. Outro exemplo de ganhos que a gente pode ter também, a própria embalagem, né? A gente foi a primeira empresa do segmento a utilizar big bags feitos de PET reciclável. Sim. No começo, como qualquer inovação, foi difícil, né? Até achar um parceiro que topou a ideia. Muitas vezes a gente teve que bancar até o extra custo, porque ele é um custo maior do que o big bag feito de resina virgem, né, à base de polietileno. Mas a gente viu que uma vez que o cliente adotou, naturalmente a gente ganhou escala e hoje e vocês saíram na frente, né? Perfeitamente. Então, e nos dá orgulho quando a gente vê outros concorrentes hoje anunciando, usando esse mesmo tipo de tecnologia, que mostra que o nosso papel também de influenciar os pares, né, dentro do setor está fazendo sentido. Eu acredito que boas práticas podem e devem ser copiadas sempre em qualquer segmento que a gente esteja trabalhando. A gente falou muito sobre sustentabilidade, sobre a questão ambiental e falamos no primeiro bloco um pouquinho sobre extremos climáticos que também são um caminho sem volta.
Já falamos aqui, defendemos dentro do Porto Negócios a importância de medidas adaptativas, né? Para que quando esses eventos extremos aconteçam, os reflexos, os prejuízos não sejam tão grandes. Como a Yara tem se adaptado a essas mudanças climáticas ao redor do mundo, né? Perfeitamente. Tomando até um exemplo, dentro de casa, a gente teve as enchentes do Rio Grande do Sul. E justamente onde eu comentei que é uma das nossas maiores fortalezas logísticas, né? E por ter essa combinação de modais, plantas, né? Por mais que claramente a gente teve impacto, principalmente na planta de Rio Grande, mas a gente conseguiu manter as outras operando. Porto Alegre também teve um impacto inicial, mas depois ela voltou mais rápido. Cruz Alta, ela passou imune por estar dentro do... está mais no interior, né? Mais à frente da cadeia, então... Para esses clientes que realmente estavam precisando do produto para plantar, eles conseguiram receber na data correta. Então, isso mostra que os projetos que a gente fez de longo prazo, olhando 10 anos atrás, fizeram sentido. Muitas vezes questionava, porque se tem a fábrica no lugar X, Y, Z, a gente já enxergava esse tipo de impacto ou possível ruptura na cadeia, né? Ou também, ano passado, a gente teve seca no sistema norte, né? Os barcos não conseguiam navegar. Sim. Então, rapidamente, a gente conseguiu mudar os barcos para Santos e abastecer o Mato Grosso de ferrovia. Então, esse tipo de situação, a gente usa a Yara como um todo, né? Planejamento, né? Planejamento, né? Então, a gente tem trabalhado, isso virou rotina nossa, então, uma vez por ano a gente para, e no mínimo a gente olha os próximos 5 anos, mas dependendo do projeto, 5 anos é muito pouco, né? Você precisa falar em licenciamento ambiental, o próprio, às vezes o investimento é muito alto, negociar com o acionista a verba, né? O orçamento para isso. Então, a gente, dependendo do tipo de investimento, até 10 anos a gente chega a olhar. E tudo isso com muita tecnologia. Então, a gente criou uma rede hoje de softwares que a gente consegue simular esses cenários muito rapidamente. Só um deles, hoje a gente consegue, cada vez que a gente roda esse modelo matemático que tem por trás, mais ou menos 1.800.000 possibilidades em cerca de 30 minutos. Então, a gente consegue justamente simular o que acontece se eu tivesse um porto novo aqui, o que acontece se eu tivesse uma catástrofe no porto tal, ele parar de operar. Então, a gente consegue entender o comportamento da cadeia e identificar qual seria o plano A, o plano B, o plano C. Então, todo esse processo de gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos, a gente acabou tendo que incorporar como parte do DNA também. Então, algo que antes era distante, parecia coisa de filme, né? Hoje não tem como, faz parte do negócio. Então, o gerenciamento de risco era importante porque a gente não sabe onde que vai vir o próximo problema. Então, não sabe se vai ser seca, se vai ser inundação, se vai ser vento, se vai ser tornado. Exatamente. Eu acredito que a gente encerra muito bem, com um recado muito importante ao poder público em especial, né? Quando a gente trabalha com planejamento e, mais do que isso, com um propósito, né? Porque a Yara é imbuída de um propósito. A gente consegue minimizar riscos, minimizar sequelas, né, de eventos que não estão sob o nosso controle e consegue manter a qualidade do serviço prestado, contribuindo e muito com o principal caminho econômico da nossa cadeia, que é o agronegócio. Alessandro, muito obrigada pela tua presença aqui conosco no Porto Negócios. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu também agradeço a oportunidade de bater um papo com vocês aqui. Técio, obrigada. Adorei falar sobre fertilizante. Gostei muito, muito bacana. Obrigado. Onde começa Onde tudo começa. Exatamente. É onde tudo começa. Exatamente. Sem fertilizante não tem agronegócio. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço o Riquete ter aceito o nosso convite e aqui um pouquinho de fertilizante aqui no Porto Negócios. O Porto Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima semana com um programa inédito, a partir das 8 horas da noite, quinta-feira. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil.
Praticagem São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals, referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa, aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, excelência sob trilhos.